Olá, boa noite para você. O TN2 começa com a boa notícia da alta médica, da única sobrevivente do desabamento em Vila Velha. Larissa Murassuti vai recomeçar a vida com a ajuda dos parentes, amigos e pessoas que se comoveram com a tragédia. Os escombros da casa já começaram a ser retirados do local. A alta médica de Larissa Murassuti foi confirmada pela prima em uma postagem na rede social. No início da tarde, ela deixou o hospital. Assim que teve alta, a Larissa foi direto para a casa de um familiar. Está sendo acolhida no local. A prima dela, a Patrícia, que acompanha tudo desde o resgate, nos contou que a Larissa fisicamente está bem, tanto que teve alta, mas psicologicamente ainda está muito abalada e por isso ainda prefere não gravar entrevista. Mas a Larissa já está com o celular, tendo acesso às redes sociais e agradece muito o apoio que vem recebendo. Enquanto a única sobrevivente do desastre deixava o hospital, os trabalhos no local da explosão seguida de desmoronamento continuavam. Ao longo da tarde, uma retroescavadeira retirava ainda mais entulho. O veículo da família foi encontrado no meio dos destroços. Até a geladeira ficou visível dessa vez. No local, a equipe da prefeitura voltou também a colocar uma proteção para preservar os destroços, já que a perícia ainda não foi finalizada. Pelas redes sociais, antes ainda de ter alta médica, mas já fora da UTI, a Larissa falou em áudio sobre tudo o que passou. Quero dizer que eu estou, fisicamente dentro das condições do que aconteceu bem, psicologicamente completamente abalada, Porque eu perdi as pessoas que eu mais amava, as pessoas que eu mais convivia, as pessoas que estavam comigo no dia a dia. Então eu quero agradecer o Brasil inteiro pelo que eu fico sabendo, tá? Uma mobilização muito grande em torno disso tudo, de gente orando por mim, enviando mensagem. Esse dinheiro tem sido de extrema ajuda para coisas essenciais e básicas. A minha prima disse que mais de 1.500 pessoas colaboraram e é muita gente, eu não imaginei, eu achei que eu fosse sair daquela condição sem nada, mas eu queria agradecer. Também tem doações materiais, que estão chegando na casa da minha tia, muita oração. Ela se mostrou preocupada com as entregas de doces, que não pôde fazer, não pôde cumprir, e agradeceu também a equipe que fez o seu resgate. Com relação aos envolvidos no resgate, aqui no hospital, é muita gente. Foi muito apoio, foi uma dificuldade muito grande, não dá para expressar em palavras como é estar dentro daquele buraco. E isso eu vou contar em detalhes para todo mundo. As minhas clientes, me perdoem, eu sempre cumpri a minha agenda, infelizmente eu não tive como cumprir dessa vez. Nesta quinta-feira, a explosão seguida de desmoronamento completa uma semana. A Larissa perdeu tudo, e também o pai, a irmã e a sobrinha. As causas da tragédia ainda estão sendo apuradas. A principal suspeita tem relação com o vazamento de gás que pode ter gerado a bola de fogo que antecedeu o desabamento do prédio de 3 andares. Agora a gente fala do caso do jovem encontrado com a barriga aberta em Guarapari. O rapaz confessou para a polícia que ele e a namorada tiveram alucinações devido ao uso do LSD. Segundo as investigações, o corte no rapaz foi feito com um caco de vidro. A Polícia Civil chegou a essa conclusão levando em consideração 2 pontos bases. O principal deles está associado às lesões encontradas na mão da acusada de ter cortado a barriga do próprio namorado. Ela apresenta lesões típicas de ataque, além de um corte. Então isso nos leva a crer que ela lesionou o seu namorado, o rapaz, possivelmente deu socos no seu rosto e também fez o corte em sua barriga por conta do corte que ela apresenta na mão. O que o SAMU relata é que o corte é irregular, é um corte grosseiro, não cirúrgico e que foi feito por um caco de vidro. Outro ponto dá a certeza de que somente os dois estavam na praia na hora em que tudo aconteceu. Ela tinha combinado um horário para voltar para casa com a mãe, que seria 1h da manhã, porém ela não retornou. Somente por volta de 2h20 da manhã é que a mãe conseguiu o contato telefônico com ela, que ela atendeu realmente a ligação da mãe. Todo momento, cerca de 50 minutos de ligação,
ela fala que só ouviu a voz da filha. Em alguns momentos ela ouviu o rapaz falando Praia do Ermitão. Analisamos as imagens de entrada do parque e vemos que apenas os dois entram e saem do parque naquela madrugada. O casal contou à polícia durante depoimento que utilizou o LSD e também ingeriu bebida alcoólica na madrugada em que tudo aconteceu. Do rapaz, a polícia não colheu nenhum material genético para ver se encontrava algo de ilícito por conta do estado de saúde dele durante as investigações. Já da namorada, acusada de ter cometido o crime, a perícia da Polícia Civil colheu uma amostra de cabelo e aguarda o resultado. A gente quer determinar se foi usado alguma coisa naquela ocasião e o que foi utilizado naquela ocasião, ou seja, um único uso. Isso é uma análise bastante complexa e, depois de várias semanas, a única possibilidade seria fornecida pela amostra de cabelo, que foi coletada na ocasião. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro, na Praia do Ermitão, localizada no Parque do Morro da Pescaria, em Guarapari. Os dois estavam comemorando porque o jovem de 20 anos havia acabado de ganhar uma bolsa de estudos. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o casal chega no local. A mesma câmera flagra horas depois a namorada pedindo ajuda a um vigia. Às 5 da manhã, os socorristas do SAMU e os bombeiros chegam ao local. O rapaz, que já estava com um corte na barriga e sem parte do intestino, é socorrido e levado para a ambulância. A vítima ficou cerca de 2 meses internada em um hospital particular na Serra. Teve alta no dia 17 de março, só que voltou ao hospital no início desse mês e só teve alta definitivamente no último dia 20. Lívia Lima Simões Paiva Pereira, de 20 anos, a namorada do jovem, foi denunciada pelo Ministério Público Estadual no dia 6 como autora do crime e denunciada por lesão corporal grave. A Polícia Civil só foi acionada sobre o ocorrido 2 dias depois do fato. O local não chegou a ser periciado. Logo depois, outras pessoas tomam conhecimento e, tomando conhecimento, vão para lá por curiosidade. Então, o local foi desfeito, foi retirado. Não encontramos, quando o delegado chega no local, junto com seus investigadores, não encontra mais nenhum vestígio, nenhuma mancha. Na época, diante da repercussão em todo o país do que teria acontecido, o advogado do casal afirmou que os dois foram vítimas de uma tentativa de latrocínio. Não é possível que 2 jovens, um de quase 1,90 e uma jovem de 1,60, que namoram há 1 ano e tudo, consigam se lesionar com tão grande monta. Os dois, que a barriga foi o mais sério, que corria mais risco de vida, mas ele também quebrou o osso da face, nariz, corte na orelha, quebrou costela. Entre os motivos que explicam a demora da conclusão do caso, segundo a Polícia Civil, está a orientação jurídica e legal de que provas não fossem produzidas contra eles. Essa investigação ela não poderia se basear em provas testemunhais, porque apenas duas pessoas estavam no local, o autor e a vítima. E pela legislação, nenhum dos dois é obrigado a colaborar com a investigação. E eles relataram não se lembrar do que ocorreu, apenas que beberam um vinho, ingeriram uma droga e perderam a consciência. E quando retornaram à consciência, o rapaz já estava com sua barriga cortada. Caso a namorada seja condenada pelo crime, a pena é de prisão de 2 a 8 anos. Depois de muitas dúvidas, agora o caso foi solucionado. Vamos falar de saúde pública, gente. Os pais estão denunciando falta de leitos no Hospital Infantil de Vila Velha. Esse vídeo mostra os corredores cheios. Há crianças dormindo no chão, mesmo diagnosticadas com pneumonia. E apesar da reclamação, parece que não tem previsão de novas vagas. O pequeno Arthur, de 2 anos, foi diagnosticado com pneumonia e infecção no sangue. Por falta de vaga no quarto, precisou dormir no corredor. A mãe dele forrou o chão com um saco de lixo e improvisou um colchão, usando cobertas. Ela também gravou esse vídeo mostrando a lotação no Hospital Infantil de Vila Velha. Várias crianças nas cadeiras com os pais. Isso aqui, a maioria está aqui desde... Tem uns que já estão há mais tempo, né? Eu consegui uma cadeira agora e eu tirei o cobertor e o saco de lixo que eu
escorrer no chão para dormir, mas tem a outra parte ali também que está cheio. E foi a Daniele que gravou esses vídeos. Ela é a mãe do pequeno Arthur, que está dormindo no corredor. E ela ficou tão revoltada com a situação que também gravou, fez a imagem mostrando a lotação lá dentro. A nossa equipe não tem autorização para mostrar dentro do hospital. E a gente vai conversar com a Daniele, né, que está lá dentro realmente. O que você vê, o que mais te impressiona? O que me impressiona é a lotação, o descaso com as crianças, né? Não tem nem cadeira para poder sentar. Como eu disse, eu tive que abrir o saco plástico de lixo para forrar no chão, para meu filho deitar, porque não tinha lugar para ele deitar, e passou a noite assim. E ele está com pneumonia, o chão estava muito gelado, eu tive que abraçar ele para essa friagem não passar para ele. É uma situação muito triste para quem é mãe, sabe? Entende isso? É uma situação precária mesmo. É horrível, não desejo isso pra ninguém. Ninguém tá aguentando, ninguém tá suportando isso. Não tem nem previsão de quando vai ter um quarto, uma vaga no quarto para ele. Não tem previsão, não tem previsão. E do lado de fora, muitos pais aguardavam a consulta com o pediatra. Elian estava com a filha, Ana Maria, esperando há mais de 4 horas. Já entrei e saí, porque não pode ficar, porque tem muita gente que não tem espaço, não tem lugar, tem que aguardar aqui, surgir mais uma vaga para estar entrando, para estar fazendo o processo. A Eloá estava com pneumonia e crise de asma. Ficou internada e recebeu alta. Para a mãe dela, Rosângela, aumentaram os casos de doenças respiratórias e as equipes estão sobrecarregadas. Na opinião de Rosângela, faltam profissionais. Os funcionários tentam dar o melhor deles, mas infelizmente falta funcionário, né? Tanto enfermeiro, médico. Eu acho que o governo deveria investir mais na saúde, porque hoje em dia, nessa época agora do tempo, é muita crise respiratória, é muita criança com dificuldade e o hospital está superlotado. Olha, a direção do IMABA diz que a equipe médica está prestando o atendimento necessário aos pacientes. Devido à alta demanda por conta de quadros de síndrome respiratórias no estado, o hospital vem recebendo o maior número de pacientes nos últimos dias e isso impacta no tempo de atendimento. Afirma ainda que não faltam leitos na unidade. 2 crianças foram salvas no incêndio a uma casa em Guarapari. A mãe teria saído para ir ao supermercado, deixou os filhos de 10 e 6 anos sozinhos. Ainda não se sabe como o fogo começou. Um comerciante vizinho viu a fumaça, quebrou o cadeado e conseguiu salvar as crianças a tempo. Da casa, que fica no 3º andar do edifício, nada sobrou. A residência fica no bairro Itapebuçu, perto da Rua da Marinha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e o município, enviou caminhões-pipa. A avó das crianças precisou ser socorrida para o PA porque ficou emocionalmente abalada, mas as crianças mesmo não precisaram de socorro médico. A Defesa Civil Municipal interditou o edifício devido ao risco de queda de uma parede e não houve solicitação até o momento de perícia. Está sendo procurado o homem que matou o cunhado após uma briga em Vila Velha. A vítima teria dado um tapa no rosto do suspeito. Douglas Nascimento, de 29 anos, era pedreiro, morava em Alvorada, Vila Velha, mas ontem ele foi ao bairro Santa Rita para tirar satisfação com o cunhado, um ajudante de pedreiro. Os dois brigaram no meio da rua. Na confusão, o cunhado desferiu um golpe de canivete certeiro. Douglas morreu no meio da rua. A confusão começou dentro da casa da mãe do autor do crime. Douglas chegou ao local sob efeito de álcool, segundo testemunhas. Ele já teria partido para cima do cunhado com xingamentos e várias palavras de baixo calão. Eles dois acabaram entrando em luta corporal e o Douglas desferiu um tapa no rosto do cunhado. O porteiro Edmilson afirma que ainda tentou separar os cunhados, mas não conseguiu impedir que o pior acontecesse. Quando olhamos, ele estava com um canivete na mão. Eu tentei intervir, entrando na frente. Eu mais um amigo vizinho tentamos intervir, mas ele estava com muita raiva e não tive como fazer mais nada. Testemunhas contam que os cunhados já haviam tido outros desentendimentos. O motivo seria o comportamento da vítima com a irmã do acusado. O Douglas ficava batendo na irmã dele e ele estava com ódio disso faz tempo. O homem que vai aparecer aqui no LED para você foi preso após roubar um aposentado de 79 anos em Cariacica. Ele tem 67 anos, usava tornozeleira eletrônica porque já era também procurado pela polícia.
Um dos suspeitos de furtar o aposentado é Renato Santos Lima, também idoso de 67 anos. A polícia encontrou no bolso dele quase R$400. A outra parte ele teria passado para um comparsa. Já ele diz não estar envolvido no caso. Eu passei no local na hora errada, no momento que não era para passar. O suspeito usa uma tornozeleira eletrônica na perna direita, segunda vez que ele é detido pelo mesmo crime. Não é tornozeleira porque eu estou com mandado de prisão. Problema de roubo mesmo. O idoso de 79 anos foi furtado enquanto estava no ponto de ônibus. Ele havia acabado de sacar o dinheiro da aposentadoria e parte do 13º, um total de R$1.800. O idoso sacou o dinheiro nessa agência bancária que fica aqui na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. Ele colocou o dinheiro em bolsos diferentes, mas quando chegou no ponto de ônibus, teve parte do dinheiro levado pelos criminosos. No momento do crime, o ponto estava lotado e foram os próprios passageiros que testemunharam e avisaram para o idoso o que havia acontecido. Eu perguntei a ele ainda de cara, você me roubou meu dinheiro? Aí ele falou, não roubei nada não, e saiu rapidinho. Aí o pessoal falou, não, ele, a mulher e o outro cara. O cara correu pra cima e esse correu pra baixo. O que eu vi foi ele e a mulher, agora o outro eu não vi. A vítima já tinha o costume de ir ao banco e sacar o dinheiro, mas nunca imaginou passar por uma situação dessa. A aposentadoria é a única renda da família. Briga dentro da Câmara de Vereadores. Um vereador, João Neiva, teve o mandato cassado e deu a maior confusão. Aguarde para ver. Sessão da Câmara de João Neiva termina em confusão após um vereador ter o mandato cassado. O vídeo mostra os policiais militares apartando a briga. Por 10 votos contra 1, o vereador Lucas Recla, do PSL, teve o mandato cassado. O vereador é o que aparece de terno azul no vídeo. Ele rasga um documento da sessão. O presidente da casa, Glauber Tonon, do Republicanos, e uma servidora afirmam terem sido agredidos pelo vereador e registraram queixa na polícia. A Câmara votou pela cassação do mandato do vereador por quebra de decoro parlamentar. Lucas teria dito que havia uma organização criminosa entre os vereadores e não apresentou documentos para provar. Ele disse que vai agora recorrer na Justiça. No começo do TN2, você viu que teve alta do hospital a sobrevivente do desabamento que aconteceu em Vila Velha. A tragédia chama atenção para o perigo dos imóveis irregulares. Olha que loucura! Meu Deus do céu! O que antes era um prédio de 3 pavimentos virou apenas um amontoado de concreto. O caso em Cristóvão Colombo, Vila Velha, aconteceu após uma explosão. 4 pessoas estavam no local. 3 delas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos. No fim do mês passado, em Cariacica, um prédio também de 3 andares desabou. 3 pessoas ficaram sob os escombros. Um idoso de 79 anos morreu soterrado. 2 histórias com um fim trágico e pelo mesmo motivo, obras irregulares. De acordo com o CREA, as residências apresentavam falhas na construção. Para que um prédio como esse aqui seja construído, antes precisa passar por uma avaliação de engenheiros e arquitetos especializados nesse tipo de construção. Quando essa regularização não é feita, a obra está sujeita a enfrentar problemas com o passar do tempo e até mesmo colocar em risco a vida dos moradores. O cidadão, para se construir de uma forma regular, ele precisa de ter o licenciamento junto à prefeitura. Para se ter o licenciamento junto à prefeitura, ele tem que ter o seu projeto de obra devidamente feito e registrado no CREA através de uma anotação de responsabilidade técnica. E que é feito no CREA sem maiores burocracias. O projeto vai ser analisado, verifica se o valor da taxa é encaminhado para a pessoa e a pessoa paga. Em alguns casos, a taxa é fixa, como, por exemplo, em pequenas reformas. A licença para pequenas reformas custa R$ 157. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública revelam que nos últimos 2 anos foram registrados 58 desabamentos, em média 2 por mês. Os números assustam, mas mesmo para quem já construiu sem a devida fiscalização, tem a possibilidade de poder regularizar o imóvel. Vai depender da presença e da participação de um engenheiro, um profissional devidamente habilitado, ou uma empresa devidamente
habilitada para fazê-lo. Por falta de condições financeiras, muitos moradores deixam de procurar pela fiscalização, mas algumas famílias podem ser isentas dessa taxa. Para a família de baixa renda, para regularização de edificações existem alguns incentivos. Eles não pagam gravidade se tiverem inscritos no CadÚnico ou se tiverem alguém da família que recebe BPC. Para construções de até 70 metros quadrados, com no máximo 2 pavimentos, também existe essa isenção, ou imóveis em áreas de interesse social, por exemplo, a Grande Terra Vermelha também não paga isso. Procurar o município então, né? Olha, gente, foi suspenso por 200 dias o técnico que agrediu uma bandeirinha durante uma partida do Campeonato Capixaba. Rafael Barcelos foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. O ex-técnico não compareceu à sessão, que durou mais de 4 horas. Ele foi representado pelo advogado, que alegou que o seu cliente não teve a intenção de atingir a assistente. No dia do jogo, Rafael contestou as decisões de Marciele Neto, que foi agredida com uma cabeçada e foi filmado, né? A decisão ainda cabe recurso. Em instantes, baixa no tráfico. 2 toneladas de drogas foram incineradas pela Polícia Federal. Mais de 2 toneladas de drogas apreendidas foram incineradas. Foram 1.700 quilos de cocaína, 700 quilos de maconha e 100 quilos de produtos químicos. A incineração foi feita em um forno industrial. A droga foi levada pela Polícia Federal a uma indústria na Serra sob forte esquema de segurança. Essa foi a primeira queima feita pela Polícia Federal este ano. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Amanhã tem mais.